Boa tarde, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso canal GMG Online, a gente colocou, como eu comentei durante o nosso programa de hoje, uma palestra extra do Dr. Giovanni Rezende, um pesquisador da EPAMIG, amigo, consultor da GMG Consultoria, consultor de várias empresas, vídeos, né? Tem uma expertise muito grande na transmissão didática de conhecimentos da psicultura. Então, essa primeira palestra faz parte de um grande projeto que vocês viram aí anteriormente, que é um projeto que vai levar para vocês informações sobre a psicultura, a implantação da psicultura até a venda do peixe. Ou seja, o nosso projeto, junto com a Peixe BR, né, agradeço demais ao Francisco da Peixe BR, que nos auxilia cada dia nos nossos passos rumo à melhoria da psicultura brasileira como um todo, né? Então, a gente vai fazer durante, agora, iniciando hoje o nosso trabalho, todo mês, a gente vai ter uma palestra que é para levar conhecimento sobre a implantação prática da psicultura, com o objetivo de, quem quiser fazer uma psicultura a partir de hoje, você vai ter informações técnicas, coerentes, lógico que não adaptada à sua realidade, ao seu mercado, que aí requer realmente um técnico mais próximo. Então, a gente vai estar te dando dicas a respeito de implantação. Nós vamos começar com o mercado hoje, o Giovanni vai entrar aqui agora com vocês, e vamos finalizar no maior venda de peixe no nosso mercado nacional, que é a Semana Santa. Então, nós vamos iniciar uma piscicultura hoje para vender o peixe que você vai fazer durante o seu trabalho para vender lá na frente, na Semana Santa. Então, eu vou chamar aqui o nosso amigo Giovanni, que vai estar ministrando para vocês a implantação inicial da piscicultura, a parte 1. A parte 2 fica para o próximo mês, né, dia 6 de junho. A gente sempre vai estar dando essas palestras extras na parte da tarde. Ela vai ser filmada e vai ser repassado para vocês no canal GMG Online. Por favor, Giovanni. Por favor, Giovanni. É um prazer que eu deixo a palavra para o meu grande amigo Giovanni falar com vocês. Muito obrigado. Como é que vai, pessoal? Agradeço, então, o convite, né, do amigo Glaucio e venho aqui falar para vocês um pouco sobre a piscicultura comercial. Nessa primeira conversa, né, tratar aí da questão de mercado, de posicionamento, da ideia de negócio, né, e podendo, então, traçar planos, metas conciliadas, né, com as oportunidades de negócio que se tem. Então, quando se pensa, né, na implantação de quaisquer negócio, é claro que você precisa avaliar se há viabilidade. E não somente a viabilidade econômica, mas também a viabilidade comercial, porque a partir da viabilidade comercial é que permite o ganho, a venda, né? E se não há venda, não há entrada, não há input. Ou seja, enquanto muitos investidores se preocupam, muitas vezes somente em fazer uma análise de custo e viabilização econômica, esquece de dar a devida atenção, né, e focar na questão do plano de venda, no plano de marketing, plano de comercialização. E aonde esse produto vai ser comercializado, de que maneira, para que tipo de público, né? Então, para isso é necessário avaliar bem o perfil do consumidor final, ou seja, aí numa situação de atacado, né, de grande escala, o perfil desse intermediário, o perfil do comprador. Portanto, não menos importante também a viabilidade técnica.
que é aquela que traz o retrato da condição básica, né, que vai, se a propriedade apresenta as condições mínimas ou ideais para estabelecimento do negócio, do empreendimento aquícola. E, nesse quesito, nós verificamos que há muita dificuldade, muita negligência, muito superestimativas, né? E até mesmo situações onde o produtor, o empresário, ele não enxerga as oportunidades que ele tem, ou que a sua propriedade disponibiliza. Então, quando se pensa nos fatores-chave, dentro de um plano de negócio, aí eu falo, claro que isso trata-se de um documento mais complexo, né? um bojo, um pacote de informações que tem que ser muito bem trabalhada, mas de maneira assim sintética, né? A gente poder resumir isso dando a devida atenção a aquilo que vai dar suporte. Então, muitas vezes, a importância, o foco, a atenção é voltada para a questão produtiva, né? E a gente tem que verificar aquilo que eu já estava falando. Inicialmente, que dá certeza, que dá segurança, é ter o conhecimento de mercado. Entender esse mercado, seja ele um mercado amplo ou um mercado mais local, aonde se quer inserir o produto, né? Inclusive para saber se vai haver aceitação, se os preços de venda ensejados serão aceitos, serão efetivamente, né, executados, para se dar, inclusive, poder estimar, poder prever que vão ser pagas todas as contas. Porque, infelizmente, é muito comum, num planejamento de negócio, estabelecer um preço mínimo e esse preço não ser atingido, né? Ou até em termos de volume de venda. E, para isso, é muito importante conhecer esse consumidor. Então, estudos de comportamento de consumidor, análises, como a Fox Group, levantamentos, diagnósticos, conversas, né, com aqueles concorrentes já estabelecidos, ou mesmo cadeias que trabalham dentro da linha de carnes, né, como também existe a de aves, suínos, para se ter uma ideia se há essa perspectiva de entrada no negócio, de viabilização comercial, né, como eu já havia falado. E, a partir daí, o plano de comercialização mais adequado a esse nicho, a esse perfil de consumidor, né, a que se deseja atender. Exatamente, e inclusive para fidelizá-lo. E aí vem, então, a escolha de produto, embalagem, né, uma série de características desse produto que vão estabelecer as estratégias de comercialização e marketing. Para daí somente estabelecer o sistema produtivo em si. A unidade produtiva, o sistema ou estratégia que efetivamente vai produzir esse produto que o consumidor está interessado em adquirir. Correto? Então, aí que a gente vai falar em eficiência econômica. A partir do momento que eu tenho esse produto, sabendo, então, qual é o custo real dele, quais são os custos de transação, os custos de distribuição, logística, né, e uma série de serviços aí que estão atrelados para atendimento desse cliente final.
Ok? No cenário nacional, nós temos hoje, basicamente, um bom avanço, né, na produção de pescado em volume e um aprimoramento das técnicas produtivas. Claro, até porque quando se tem escala, né, e essa cadeia começa a se consolidar, como já aconteceu com suínos, aves e bovinos, ela vai adquirindo porte, vai facilitando, né, o acesso a determinadas inovações, tecnologias, equipamentos, né, automação e também a novos mercados. Então, o que se tem aí, né, é realmente um avanço significativo no volume de produção do pescado nacional. É claro que ainda é pequeno em relação a todo esse potencial, né, mas é o pé no chão, é o que se tem. E recentemente nós temos visto uma maior profissionalização, um maior engajamento e organização de cadeia, o que não tínhamos, né? Então, inclusive com a criação das associações, né, de associações, tanto a Peixe-PR quanto associações estaduais, e também vindo a dar corpo isso, associações locais de produtores, cooperativas e demais empreendimentos coletivos. Então, nós temos aí, no último ano, né, já a produção de tilápia avançando quase 12% e ultrapassando 400 mil toneladas ano, hoje já chegando a mais de 700. E, conforme análises conjunturais, né, e de tendências de mercado, já se estimava que até 2025 a aquacultura vai responder por mais da metade da demanda de pescado no mundo, né? E a partir daí nós já temos uma atenção maior e uma legislação mais adequada para empreendimentos aquícolas, a produção, né, a questão de zootécnica, né, ou seja, não mais extrativismo, porque é uma das poucas atividades, eu costumo comentar isso, que se tem uma concorrência desleal. Não estou criticando, né, a questão da pesca, mas em alguns locais onde é feito pesca de pescado de água doce, nós ainda temos alguns problemas, porque não é a mesma legislação, tem algumas questões que dificultam, né, a questão de rastreabilidade desse pescado, de processamento, de manutenção da qualidade, né, via o frio, via a cadeia do frio. Então, tudo isso aí traz algumas consequências, né, com certeza. Então, é importante, no momento em que o investidor vai adentrar no segmento, ele buscar informações, né, juntamente a instituições, sejam elas de extensão, pesquisa, verificar quais são as políticas públicas já em curso, mas também ele procurar, então, avaliar junto a essas instituições, como a Emater, CAT, né, em São Paulo e outros parceiros, verificar se existe já um diagnóstico da piscicultura ou do agronegócio como um todo, né, inclusive do suporte que há em termos de a parte de infraestrutura, em termos de equipamentos, materiais, a própria logística, né, desde o mais básico, que seria a presença a disponibilidade de energia, né, como também os acessos, e mais importante aí, a questão de mercado, né? Então, a gente sabe que próximo às grandes capitais, né, ou a gente chama de mesocidades e cidades polo, há uma demanda maior. Mas não impede que sejam trabalhados também
regiões com menor densidade demográfica, desde que você trabalhe no mercado mais a varejo, com preços de venda que viabilizam o negócio. Muitas vezes a gente é procurado e o investidor ele já pensa em produzir muito, um volume de produção muito maior, inclusive maior que a demanda. É importante o investidor, o empresário, perceber isso, que o lucro ele provém muitas vezes não de um grande volume de venda, mas sim de uma venda bem feita, de uma margem alta, de um produto, né, com uma boa agregação de valor. Então, são estratégias diferenciadas, né? Importante saber aonde ele vai, que tomada de decisão e que perfil de negócio que ele vai atuar. Então, esses levantamentos de mercado são muito importantes, porque trazem consigo quais são as reais demandas, né? Tanto de produtos específicos, e aí a gente fala na questão do filé, de determinados cortes, né? Tem crescido a procura, inclusive com esse avanço gastronômico, né? As pessoas procurando diferentes pratos, o peixe entrando também como ingrediente em outros pratos, né? Que não eram, vamos dizer assim, mais típicos, mais tradicionais, como já aconteceu com o suíno e aves, seja também um mercado institucional que, nesse primeiro momento, ele viabiliza muitos negócios, principalmente do pequeno e médio produtor, seja para merenda escolar, seja para os estoques, né, e atendimento aí de uma diversa gama de instituições, sejam elas do poder público, filantrópicas, terceiro setor, enfim. E como a gente fala também em popularização do pescado, né, é muito importante lembrar das feiras livres, ou mercados tradicionais, pontos de venda, né, com a sua devida adaptação para manter a qualidade do pescado, mas que vão dar acesso esse produto a outras classes, a outras pessoas, né, e até mesmo produtos que a gente ainda não vê o peixe, como um espetinho, um churrasco, exatamente para dar vazão a não só o filé, mas o peixe sob outras formas, sob outros cortes comerciais. No mesmo sentido, o conhecimento de polos produtivos e grupos de produtores, né, seja numa micro-região, é importante também, porque há o surgimento de alguns polos, e tanto o poder público quanto a iniciativa privada, ele precisa dar suporte, ele precisa verificar esses grupos de produtores para que eles tenham condições de expandir os negócios, né? E muitas vezes se mata a galinha dos ovos de ouro aí, quando não se tem uma estruturação mínima, né, para esse tipo de negócio. Quando eu falo dentro de uma cadeia, dentro de um aparato produtivo que vai dar melhores condições, inclusive de concorrência, de preço, né, e de lucro. O que a gente percebe é que, como outras atividades, nós passamos a verificar mais, né, com mais frequência, a figura de especialistas, né, sejam na área de larvicultura e alevinagem, seja na figura da cria, né, ou recria, e também na figura do terminador. Como também espécies com determinados nichos, saindo um pouco da produção de tilápia, tambaqui, né, já partindo aí para alguns mercados mais específicos,
como lambari, né, pirarucu, algumas espécies nativas, e assim vai. Então, dando um exemplo, por exemplo, de análise de mercado, seja no mercado mais regionalizado, como a região do Triângulo Mineiro, ou seja mesmo em âmbito estadual. Então, focando aqui no Triângulo, que uma vez ministrando uma palestra lá, eu coloquei que a região conta com vários reservatórios aptos para produção em tanque-rede, mas também é observado uma série de viveiros escavados que ficaram ociosos, foram abandonados. Então, no momento que o poder público trabalha no sentido de motivar, né, demonstrar a capacidade produtiva, a viabilidade comercial, técnica e econômica dessa atividade, essa infraestrutura, né, ela pode se tornar produtiva. E seja também com adaptações, né? Existem aí, por exemplo, na região norte, adaptações para cultivo de pirarucu utilizando tanques cavados, com a tecnologia do in-pont racer. A gente sabe que o tanque-rede, né, o sistema tanque-rede, ele pode ser beneficiado com a recria em sistemas de recirculação bioflocos. Isso traz maior giro de capital, encurta o ciclo produtivo, traz um resultado mais rápido, né, e um payback, um pagamento pelo investimento também, muito mais rápido. Então, são o que eu chamo de produções conjugadas, que deveriam, né, que devem ser mais lançadas, né, lançadas à mão, utilizados, para que você tenha, numa mesma piscicultura, numa mesma unidade produtiva, diversas tecnologias, sistemas, estratégias para um bem comum, buscando resultado. E quando a gente pensa aí também na piscicultura como mais uma atividade, né, dentro de uma propriedade que pode ser conciliada com irrigação, né, com projetos de irrigação, inclusive utilizando melhor alguns açudes, com projetos de integração, inclusive com lavouras, né, e também com sistemas integrados, seja para animais de grande porte, seja para animais de pequeno porte, né, o caso, por exemplo, de aves, né, galinha, frango, caipira, e a gente vê também projetos que já lograram muito sucesso, né, e ainda logram na região de Santa Catarina, com uma VIP, que é a integração com suínos, que é bem trabalhada, é bem dimensionada. Então, uma diversidade de situações e possibilidades para serem trabalhadas, né, conjuntamente com a piscicultura. Então, não há necessidade de um descartar o outro, mas sim na tendência mundial de interação, integração e otimização de recursos. E assim, né, você vai fazendo esse tipo de avaliação na sua região, no seu estado, avaliando situações como essas aqui que eu venho apontando. A questão da logística, né, também é importante. A logística, a disponibilidade de insumos, né, claro, isso é básico. Por exemplo, na região do Triângulo, e a gente sabe também que no norte de Minas e a região nordeste, existe muito a ocorrência de poços artesianos que são furados, mas aí eles falam, deu água salobra, não serve para consumo humano, né? Então, são situações onde se pode trabalhar a piscicultura, seja tilápia, camarão, espécies adaptadas. Né? Se aquele investimento já foi feito, já tem um poço artesiano, essa água pode ser aproveitada racionalmente para um negócio altamente lucrativo, né? Até porque são regiões, muitas vezes, semiárido, com déficit hídrico, mas que se pode ter aí uma fonte adicional de renda. E assim, você vai avaliando situações bem peculiares da região. No caso, por exemplo, do Triângulo, você tem muita produção
de álcool e açúcar. E verifica-se que não só no bagaço, como também no vinhoto, há uma grande concentração de potássio. Então, esse potássio ele pode ser mais bem aproveitado para trazer uma boa relação, um bom equilíbrio no efluente da piscicultura, né, você tem o que seria o NPK, por meio de fertirrigação. Então, são possibilidades que devem ser mais observadas, né, e exploradas. Então, vamos avançar. O que são, então, esses balizadores? Né? É ter bem claro a quem se destina seu produto, se dentro desse pacote, dessa estratégia, a definição clara, se eu vou trabalhar com um commodity, vamos dizer, tilápia, filé, né? Ou, digamos, a tilápia inteira, né? Quilo vivo, que a gente pode dizer que é um tipo de commodity, né? Ou um produto diferenciado, um corte específico, um peixe defumado, um peixe enlatado, né? Pensar nisso. Isso tem que estar claro. E, como eu já comentei, menores volumes de produção, uma venda hoje, né? Estamos vendo aí por uma necessidade. Como que o brasileiro, como que o empreendedor, ele está conseguindo fazer a tua venda via varejo, entregando, né, o delivery, disque peixe e por encomenda. Então, essa é uma grande sacada. É você levar o produto até o cliente ou instalar a produção ou um canal de comercialização num local que se tenha grande giro de pessoas, um grande movimento, né, para facilitar. A gente tem, por exemplo, clientes que levam produtos até a saída de empresas, montadoras, e ali vão vendendo. Outros, com a sua moto, né, hoje com a facilidade do WhatsApp e outros canais, né, recebem seus pedidos. Então, existem muitas estratégias de comercialização e que elas precisam ser mais bem exploradas. Com certeza, esse momento é único e daqui para frente vai haver um avanço e uma inovação muito grande, né, nesse quesito de comercialização. Ao mesmo tempo, precisamos ter cuidados aí também com alguns modismos. Então, quando eu falo modismo, vem muito desse efeito manada, de achar que aquilo é completamente satisfatório, de achar que você, indo em algo mais simples, vai gerar o resultado. Muitas vezes não é assim. Então, essa questão de ficar apenas copiando, né, e colando é muito arriscada. É preciso avaliar, né, e fazer um benchmark. O benchmark, por quê? Avaliando qual é a ideia de negócio, a missão, aquilo que se faz de melhor. Inclusive, aí, com toda essa questão de viabilidade técnica, avaliando quais são as características, né, e perfis da propriedade e do investidor. Porque o proprietário ele também tem uma característica de negociador, de bom vendedor, ou muitas vezes ele fica mais porteira para dentro, né? Então, isso tem que ser avaliado. Não simplesmente copiar estratégias, né? Então, muitos empresários, eles ainda não sabem aplicar adequadamente informações e ferramentas que estão à disposição. Não significa que o fato de ter planilhas eletrônicas, equipamentos que fazem automação, muitas vezes, para aquele determinado perfil de empresário ou negócio,
pode ser que não seja o maior diferencial. Então, não significa que não tenha que ter controles. Controles podem ser feitos de diversas maneiras, né? Tem lá fulano e ciclano que pode fazer um controle via caderno, desde que ele tenha disciplina. Porém, é claro, grandes volumes de produção, né, e piscicultura de maior porte, a coisa dificulta. Mas o que eu quero dizer é que hoje essas ferramentas estão disponíveis. Mas o mais importante é o caráter de gestão, posicionamento, visão de negócio, né, e saber realmente explorar esse mercado. E só vai conseguir explorar esse mercado se conhecê-lo bem. Portanto, o que a gente sempre recomenda é, de alguma maneira, o piscicultor tentar uma diferenciação, tentar algo que traga uma chamada, uma percepção nova para o consumidor e facilite com que esse consumidor fidelize. Ele verifique ali um alto grau de confiança e um produto que não se acha em qualquer lugar, vamos dizer assim, né? E aí vem vários cases, né, casos e histórias que a gente poderia comentar. Claro que o nosso tempo é curto para isso. A gente vai trabalhar isso ao longo dessa temporada. Mas nós temos, por exemplo, a situação da produção de tilápia em tanques redes em vários estados, né, como também em Minas Gerais, possibilitou esse ganho em escala, possibilitou maior profissionalização, possibilitou a implantação de unidades de processamento e a diluição desses custos, ok? Com um produto chegando ao consumidor a um preço mais justo, uma maior absorção desse produto no mercado como um todo. Isso é importantíssimo. Como também, e não deixando de lado, a questão do comércio e varejo, que traz uma possibilidade de popularização desse pescado. Pessoas que antes não consumiam, seja pela questão de disponibilidade, ou preço, ou qualidade. A pessoa que chega e vê um peixe, né, vivo, fresco, disponível, ali, ele vai achar interessante, né? Porque existe toda essa questão do grau de frescor, da confiança, né? Então, são situações que a gente tem visto que vêm inovando, trazendo novas possibilidades e oportunidades para esse comércio. Mais recentemente, e isso criou uma série de vídeos, né? Uma coisa que viralizou muito é a criação de peixes em tanques suspensos. Eles chamam muito de caixa d'água. Mas, num módulo produtivo, comercial, viável, né, isso tem se tornado interessante do ponto de vista logístico, podendo esses peixes serem criados mais próximos dos centros consumidores ou em regiões locais com menor disponibilidade de água, menor vazão de água. Então, a piscicultura ela consegue, com isso, ampliar a sua cadeia produtiva, né, e levar ainda mais para novos consumidores os seus produtos. Então, trazendo aí a ideia de planejamento, que eu chamo de planejamento de trás para frente, que é aquele que o piscicultor precisa pensar, né, precisa interiorizar quando ele já está pensando no negócio. Antes dele efetivamente implantar a piscicultura, ele fazer esse raciocínio de trás para frente. O que seria? Como eu já falei, comercialização. Quais serão os clientes? O que esses clientes querem? Definirá a espécie, os cortes, a preferência, a sua intenção de compra, o poder aquisitivo, vai definir os preços de venda, né? Concorrentes, importação, tudo isso. Volume de produção sendo definido por tamanho de família,
pela frequência de consumo e, consequentemente, frequência de entrega, né? Rotas, enfim. Então, tudo isso vai compor o custo, não só de produção, como o custo de distribuição do pescado. E assim você vai definindo. Olha, eu vou trabalhar com um volume de entrega, eu tenho capacidade de comercializar hoje, por mês, X toneladas de peixe, né? A partir daí, eu vou buscar uma definição de sistema produtivo que vai me garantir uma produtividade, né? Por quê? Eu preciso avaliar qual que é a área que eu disponho. Então, dependendo dessa área, se ela não for muito grande, eu vou precisar de um sistema com maior produtividade, seja aí no sistema de tanque-rede ou no sistema de tanque suspenso. Não, eu posso trabalhar com um sistema com uma produtividade um pouco menor, uma taxa de lotação um pouco menor, porque eu disponho de área, né? Então eu posso trabalhar inclusive com um sistema semi-intensivo em tanque escavado, não há problema. Então essas definições têm que estar muito bem claras. Por isso o conhecimento de cada sistema produtivo, de cada peculiaridade, do que ele exige, né, em termos de aparato, de infraestrutura, de tecnologia associada, né, de pessoal. Então, é importante por isso. E a partir daí, eu já chego no custo total de produção e no ponto de equilíbrio do negócio, para saber exatamente qual um custo de produção que vai permitir uma margem de lucro e qual o volume de produção mínimo que eu preciso para pagar o negócio, para não ter prejuízo. Correto? Para se ter realmente uma ideia de lucratividade, daquilo que o empresário enseja, do que é interessante para ele, do que ele pleiteia, né? Em termos de lucro, em termos de dinheiro no bolso. Então, aqui é a linguagem do investidor. Essa é a linguagem. Mas nós precisamos chegar a essa conclusão conjuntamente com ele para definir todos esses processos. Então, muitas vezes, na prática, como consultor, eu sou procurado, né, e entro em contato com a gente, mas já com uma ideia fixa. Inclusive, muitas vezes, o proprietário, o cliente, ele já vem com aquela definição da espécie, que muitas vezes ele busca na internet, né, ou como consumidor mesmo, e já vem pré-definido. Mas há necessidade de se ter uma revisão disso, né? Uma discussão. Por mais que essa espécie seja interessante e viável, avaliar se não há outras oportunidades ali latentes. E também, muitas vezes, ele já vem com aquela ideia pré-concebida do sistema produtivo. Pior ainda, quando ele já nos procura, já tendo implantado ou iniciado a implantação dessa piscicultura. Muitas vezes, tomando decisões precipitadas, negligenciando algumas situações, condições da propriedade, né? E, infelizmente, já tendo feito grandes investimentos. Então, quando a gente diz, cuidado, tenha paciência, tenha sabedoria, no sentido de, antes de fazer qualquer investimento, procurar um consultor especializado na área, porque você pode praticamente pagar pelo valor de consultoria ao fazer uma significativa economia no momento em que não se faz investimentos inadequados, né? No momento em que não se toma atitudes erradas. Então, é onde que a gente costuma dizer, às vezes a pessoa faz uma aquisição, compra um equipamento de 10, 15, 50 mil reais e sente receio em
arcar com uma consultoria especializada de 1/3 desse valor, né? Então, a gente tem que realmente frisar isso, não em termos de vender produto ou serviço, mas de ter essa precaução, porque diferente de outros sistemas já consolidados e que onde se tem espécies com uma característica produtiva mais padronizada, a piscicultura você tem um leque muito vasto. Dentro de uma mesma espécie, linhagens diferentes, ou com adaptações diferentes, sistemas completamente diferentes, metabolismo, dinâmicas, o próprio comportamento alimentar, né, muito diferente. Então, a piscicultura, mais do que outras atividades zootécnicas, não se pode generalizar, em momento algum. E ainda assim, então, fechando isso, o que é adequado? O consultor ele chegar no momento inicial, desde um plano de negócio, desde uma definição de negócio, né, com todos esses levantamentos a serem feitos, para poder auxiliar o investidor. E aí sim, definir o que vai ser produzido, para quem vai ser produzido, né, quem vai ser atendido, a que preço mínimo eu vou vender esse pescado, esse produto, e sob quais condições esse negócio vai ser feito. Então, são perguntas aí que a gente deve estar sempre se fazendo, né? Tanto na instalação como no decorrer das operações, porque nada impede também que, em determinados contextos, o negócio vai se adaptando, né? Então, vamos pensar agora o que é uma dinâmica de consultoria, tá? A ideia é trazer hoje para vocês é essa. Como vamos proceder diante de um serviço de consultoria, diante de uma implantação da piscicultura, tá? Com objetivos, apresentar os aspectos gerais e aqueles mais demandados para nortear o investidor quanto à instalação e operação da piscicultura. Então, a ideia é exatamente essa. Seria um passo a passo para facilitar essa autocrítica, essa racionalização quanto a montar um negócio na piscicultura. Então, é muito bacana isso, porque te dá uma oportunidade de pensar o negócio, de refletir, né, como se fosse um jogo de xadrez, pensando ali em qual passo tomar antes, né, se fazer determinados investimentos ou de tomar algumas atitudes. Isso é muito importante, inclusive, quando o investidor ele ainda nem possui o terreno. Eu já acompanhei e assessorei vários empresários no momento de tomada, né, que eu chamo de partida, né, de ponto de partida do negócio, quando ele ainda vai estar nesse momento de escolha do local. Isso é muito interessante, porque traz para ele essa luz de quanto que essas informações vão influenciar no sucesso do negócio. Então, primeiro passo, formatação da ideia de negócio, como a gente já está um pouco frisando aí, né? O perfil desse investidor é muito importante conhecer, não só o perfil do consumidor, mas também do investidor, porque a partir disso eu consigo extrair habilidades que ele já tem e que vão ser úteis na operação do negócio, na condução do negócio, né? Então, desde a formação do investidor, se ele tem uma formação na área de contabilidade, vai me auxiliar. Se ele tem uma formação na área administrativa, melhor ainda. Se ele tem uma formação numa área comercial e marketing, também. Se ele não tiver formação, acho que de toda maneira, independente da formação, o investidor, o empresário, o gerente,
pequeno, médio produtor, ele tem habilidades. E a gente precisa reconhecer e identificar essas habilidades para que ele possa aplicar no seu negócio. Muitas vezes as pessoas se subestimam, a gente sabe disso, né? Ou muitas vezes não sabem focar ou aplicar determinado conhecimento ou sabedoria na atividade. Então, além dessa formação, a profissão, se ele ainda está atuante, né, no mercado, ele também pode colaborar, ele pode conciliar. Já aconteceu, por exemplo, de pessoas que têm um comércio, que muitas vezes não tem nada a ver com peixe, mas ele já tem uma clientela, ele tem uma fidelização, ele tem um nome a zelar, e isso traz consigo novos clientes para o projeto de piscicultura. Então, se ele tem por exemplo, uma mecânica, ele tem clientes que confiam nele, e esses clientes podem dar preferência para comprar o pescado dele, né? Se ele já tem uma unidade que atua na área de turismo, mais facilmente ele pode inserir o pescado, né, numa pousada, num restaurante, de maneira a agregar valor e vender o seu produto. Então, são diversas situações que o perfil do investidor vai facilitar o negócio e pode ser bem explorado, né, como a atuação, a expertise que ele já adquiriu e sustenta já há bom tempo, e a própria história pessoal, porque o querer fazer, o sonho, né, a motivação pessoal e os valores, eles também trazem consigo um grande diferencial. Quando a pessoa faz aquilo que gosta, a gente enxerga nisso e o consumidor também verifica que é diferente, né? Aquilo é passado também para o produto que ele está comercializando. Então, esses valores, né, e essa relação interpessoal, ela conta muito no negócio. E aí vem, inclusive, algumas explicações, né, entendimentos que devem ser aflorados, como por que o investidor escolheu o ramo de negócio, né? E aí, o que é interessante? Não só o consultor, como o investidor, reavaliar isso. Por que ele teve esse interesse em investir na piscicultura? A gente percebe, verifica que muitas vezes ele tem um contato lá na infância, né, quando ele pescava, ou agora que ele está tendo um pouco mais tempo e está pescando e está vendo no peixe uma maior demanda, uma tendência de mercado, de consumo, de diferença nos hábitos, né, de saúde, nos hábitos mais saudáveis, ou seja porque na sua propriedade ele tem lá uma infraestrutura já, um açude que foi feito para dessedentação animal, um açude para pesca, para nadar, muitas vezes até uma piscina que ficou ociosa num sítio ou numa chácara ou na fazenda, aquilo começa a despertar. Falou, olha, vou soltar ali uns peixes e nos procuram ali para colocar a piscina produtiva. Mas disso advém uma orientação no sentido, não, vamos montar um sistema de recirculação, não, você tem uma área aqui propícia para tanque escavado. Então, são situações que despertam o interesse, né? Que dão o start. E a questão também da localização, muitas vezes, uma propriedade localizada já num polo produtivo, aquilo chama atenção, né? A ideia de copiar o vizinho, ou por uma matéria passada na televisão, é muito perceptível isso, quando a gente verifica matérias ou vídeos que passam em mídias, e aí o pessoal nos procura também,
né? Mas aí tomando cuidado com os modismos, como eu já comentei, e a questão de olhar lá para a lavoura do vizinho, né? Para o peixe do vizinho. Então, tudo isso, muitas vezes, é o motivador para que esse investidor ele entre na atividade de piscicultura. Agora, aí vem essas questões fundamentais e que a gente precisa deixar muito claro para estabelecer o perfil de negócio, o porte da piscicultura, o sistema, a espécie, né? E atender também ao que o investidor enseja. Pelo menos colocá-lo a par, pé no chão, né? E seguir. Que é comum a gente falar quanto você dispõe para o investimento e capital de giro. Isso tem que estar muito claro, porque não é aventura, não é hobby, não é lazer. Então, o investidor precisa chegar e dizer, ter, né, essa garantia de ter um valor de investimento ou buscar via financiamentos e ter noção, clareza de que ele tem que ter um capital de giro. Ele não pode entrar no negócio sem gordura. E às vezes é tão básico, mas muitas pessoas negligenciam. Então isso pode ser, inclusive, motivo, causa de insucesso no negócio. Né? E quanto tempo o investidor tem para se dedicar ao negócio? Ele vai focar ou ele vai deixar na mão de um gerente, de um parente ou de um funcionário? Isso tem que estar muito bem claro também. Né? Até mesmo as grandes empresas e conglomerados têm repensado muito nisso, né? De colocar pessoas à frente, comissões com formação melhor, né? Com expertise e já com muita habilidade. Então, é uma outra situação que não pode ser negligenciada. Ainda mais quando se pensa em negócios familiares, né? Onde envolve patrimônio, envolve uma série aí de valores que foram construídos ao longo do tempo. Então, são situações aí que é preciso repensar e direcionar bem. E uma das perguntas, né, que a gente mais faz e que o investidor também precisa ter muito claro é quanto que ele enseja ganhar. Quanto que ele enseja ganhar com o negócio. Ele não pode criar uma expectativa muito além, né? E ele precisa definir isso, até mesmo para todo o projeto, para todo o escopo do projeto atender isso. Portanto, pessoal, a ideia é essa, é ter uma clareza de quais as observações devem ser feitas, de a tomada de decisão, do cenário, e tudo isso deve ser visto para que o investidor corra minimamente risco, né, quando ele pensa em investir na piscicultura. Eu acho que, no primeiro momento, a ideia que eu queria trazer para vocês é essa, de levar mais em consideração essas informações de mercado, saber onde buscar isso, na conversa com pessoas que já estão estabelecidas, já atuam no segmento, na área, né? E juntamente com a assessoria, trazer isso mais à luz para uma definição mais clara de negócio, né? Inclusive trabalhando sistemas produtivos, sejam eles mais inovadores ou mais tradicionais.
A reavaliação também deve ser feita, ok? Analisando as oportunidades do mercado local e reconsiderando esse perfil de investidor, pode também, muitas vezes, rever a ideia do negócio. Ok? E como eu falei, o estudo de mercado ele deve ser feito de forma independente e autônoma, para que o investidor ele perceba, ele tenha esse impacto, ele sinta na pele como é que é a dinâmica desse mercado. Para isso, ele precisa avaliar tanto oportunidades de mercado local, regional, né, em níveis estadual, nacional, também fazendo essa reconsideração do seu perfil e da sua propriedade. E, em alguns casos, rever a ideia de negócio. Ok? Para finalmente você ter um amadurecimento da ideia. Aí sim, já com o auxílio maior do consultor, tendo um embasamento teórico sobre sistemas produtivos, pensando em situações já vivenciadas, né? Tempestade de ideias aí que tragam possibilidades, novas formas de negócio, e a partir de casos e de benchmark que vão te dar, trazer conteúdo para entender melhor essa dinâmica, para verificar possibilidades, né? Porque muitas vezes o que deu errado para um pode dar certo para você. E o que deu certo para você pode não dar certo para outro. A ideia é essa. Bom, então, continuando aqui no passo a passo. Esse embasamento teórico, ele traz uma distinção melhor quando a gente fala em negócio versus hobby. Porque muitos procuram, né, muitos investidores, eles têm uma ideia, ou quando vão fazer um curso, de querer produzir um volume pequeno, para um consumo próprio, ou de fazer o povoamento do seu açude, do seu lago, para fins de pescaria. Então, isso não é negócio, isso não é piscicultura. Isso tem que estar claro. Piscicultura é essa produção, né, com uso de uma série de recursos, seja ração, alevinos com qualidade genética, num sistema modulado, com a produção escalonada, produção, né, já pré-definida, ideal que seja uma produção mensal, para você fidelizar cliente, com todos os controles de custo, todos os controles que se tem numa empresa, né? Então, essa coisa hoje do hobby ainda impera um pouco, mas a gente está batalhando em cima para mostrar que a piscicultura precisa estabelecer, ocupar seu espaço, como qualquer outro negócio, né? E, inclusive, isso é que veio prejudicando um pouco, né? Essa ideia de criação de fundo de quintal. Então, esquece isso. Isso não é piscicultura. Então, precisa haver uma ideia, uma distinção melhor dos sistemas produtivos, que a gente vai comentar um pouco mais, né? E aí, trabalhando níveis de intensificação ou de adoção de tecnologias, em cada sistema, em cada modalidade, no sentido de trazer uma alta produtividade, uma exploração mais racional, né, de recursos como a água, pensar na ração, que é um item que vai pesar muito, né, no bolso. E, então, por isso, a gente vai trabalhar com estratégias de alimentação, né, que vão permitir um melhor desempenho, uma melhor conversão alimentar, né, e uma série de sequência aí de operações para se ter uma ideia clara de qual que é a rotina diária da piscicultura, daquilo que é o básico, de como deve ser
realizadas essas tarefas, né, para se ter um resultado. Então, são aí os mínimos cuidados e detalhes que vão fazer a diferença, né? Então, como assim? A gente vem dizendo, não é uma piscicultura de laboratório, é diferente uma piscicultura, né, quando eu digo numa universidade, em um laboratório, para avaliações que são importantes, né, para pesquisa, para geração de conhecimento, de informações que vão ser aplicadas, mas saber distinguir bem, porque muitos viam produções em pequenas caixas d'água, de manutenção de um peixe, mas a função era pesquisa, a função é ensino, então não é a função de criação comercial. Ou seja, hobby, né, para final de semana, que sejam produções para consumo próprio. É interessante? Sim, mas não é piscicultura comercial. E a piscicultura familiar ou de subsistência tem a sua elevada importância, né, porque permite o acesso ao pescado, inclusive forma novos consumidores, e isso é importante, né, desde uma criança que passa a consumir pescado, ela está se tornando um consumidor, e a gente precisa de novos consumidores, mas sempre com esse nível de distinção e entendimento. E dentro do embasamento teórico, conhecer os principais sistemas produtivos, cada qual com suas peculiaridades e variações. Então, não é uma coisa fechada, não é engessado. Você pode ter adaptações no tanque-rede, tem diversas modalidades de produção em tanque escavado, com diferentes tecnificações, com diferentes intensidades, né, que a gente chama de densidades de cultivo. O próprio tanque-rede já com novos modelos, né, mais tecnificados, com maior controle, com mais automação, e sistemas com tanques suspensos, sejam eles com tanques comerciais ou tanques confeccionados na própria fazenda, né? A gente chama, por exemplo, a possibilidade de fazer esses tanques com ferro-cimento. Então, no momento em que a gente chega numa propriedade, percebe que nessa propriedade tem um potencial, tem uma condição de relevo, fonte de água, né? Ou uma condição de represa, de açude, já é uma possibilidade de se instalar a piscicultura, com certeza. Agora, é necessário avaliar esses açudes. Então, muitas fazendas, propriedades em que o açude foi feito para outras finalidades, que não piscicultura, é preciso avaliar com cautela, tá? Porque ele não foi pensado, não foi dimensionado para a piscicultura, mas é uma unidade, uma estrutura que pode ser trabalhada para a piscicultura. Então, aí a necessidade dessas avaliações, da vazão de água, da área, de profundidade, né, de sistemas de drenagem, sistemas de descarte da água, de tal maneira a se dar e se manter controles e manutenção de qualidade de água para se instalar um sistema de produção de peixe, seja ele em tanque-rede ou outra modalidade. Então, são situações bem peculiares, né? Unidades, fazendas que dispõem de açudes, né? Sejam eles grandes açudes, médios, né? Ou que estão localizadas em regiões com reservatórios, né? Grandes reservatórios, podem se beneficiar de sistemas como o de tanque-rede. Então, uma propriedade como essa, com açude de bom tamanho, né? E fazendo aí o uso racional dessa estrutura, correto? Então, o que a gente percebe é que muitas propriedades que dispõem dessas estruturas não têm ideia, real noção de como que a piscicultura pode entrar como uma atividade, né, geradora de divisa.
uma atividade, pode ser ela secundária ou não, mas que vai diversificar as atividades, vai trazer, muitas vezes, uma maior otimização da tua própria mão de obra e vai ajudar a pagar as contas. Situações como essa, né, de até açudes não tão grandes, mas sendo bem manejados e trabalhados, também é possível a instalação de tanques-redes, né, ou em condições que a água chegue por gravidade, facilita muito também o aproveitamento dessa água posterior para tomada d'água em sistemas de tanques cavados, tanques suspensos, né, ou mesmo sistemas conjugados, ou uma recirculação dessa água. Então, há uma série de configurações possíveis serem trabalhadas na piscicultura comercial. E eu percebo que há muita dificuldade do produtor em enxergar isso. Ele subestima, né, o potencial, muitas vezes, da sua fazenda, da estrutura que ele já dispõe, e também, mas por uma questão de ter falta de conhecimento, né? Porque é uma atividade que ainda não é tão consolidada, principalmente quando a gente pensa localmente, correto? Então, por quê? Muitos piscicultores, muitos proprietários, na ideia de copiar e colar, trouxeram o pacote, o manejo de rotina de reservatórios, né, dos tanques-redes em grandes reservatórios, para pequenos açudes. E aí eles passaram a ter problemas. Excesso da taxa de estocagem, mortalidades, porque são dinâmicas, são ambientes diferentes. Então, isso também a gente precisa preconizar mais, para não haver, inclusive, uma queima de filme. Quando uma pessoa, um investidor, ele não obtém sucesso, ele acha que o problema está na atividade. E aí passa a haver uma ideia errada, né? Um sombreamento e um prejuízo para a imagem do negócio. Então, aqui, por exemplo, uma área próxima ao açude, em que o cliente ele podia instalar o sistema de recirculação com tanque suspenso. Uma área, muitas vezes, ociosa, porque a gente tem uma alta produtividade, né? Numa situação como essa, ele pode instalar tanques suspensos e trabalhar com sistemas de recirculação. Abaixo dessa área, esse cliente, ele já cultivava pimenta. Então, aproveitando esse efluente rico em nutrientes para outras culturas. Então, a ideia de integração, a ideia de aproveitamento vem aí, tá? Trazendo redução de custos e facilidades para uma propriedade, seja ela grande ou pequeno porte, principalmente as propriedades de pequeno porte, que hoje vem na piscicultura uma oportunidade de negócio. Aqui também uma área de uma fazenda onde a gente está fazendo, onde nós fizemos uma locação, né, avaliando uma área que está apta para a instalação de módulo produtivo em tanque escavado. Também mostrando uma outra área que, inclusive, fica abaixo de um açude, e esse cliente, portanto, a gente faz a tomada d'água no açude e instalou os tanques escavados na parte de baixo. Uma outra situação muito típica de propriedades é quando se tem um canal de água, que eles chamam de rego d'água, cortando a propriedade, o que já, dentro de um projeto de piscicultura, pode servir muito bem como um canal de abastecimento, e sendo locado, né, instalados os tanques cavados nessa parte de baixo, no platô de baixo. Então, são situações típicas
e que o produtor, ele muitas vezes não percebe, não enxerga, né, o potencial que ele tem, a condição que a propriedade apresenta para a instalação de uma piscicultura. Um pequeno esquema, né, mostrando que abaixo desse canal de abastecimento pode ser feita a instalação de unidades produtivas, sejam elas um tanque escavado, um tanque suspenso, né? Então, são estruturas como essa, são projetos, muitas vezes, pequeno porte, mas que vão gerar uma renda adicional, que podem viabilizar essa propriedade, né? E, além disso, vão, com o tempo, trazendo essa oportunidade de acesso ao pescado, né? Regiões em que dificilmente você teria um pescado fresco, determinados cortes, ou até, muitas vezes, só se tinha acesso a produtos em peixarias, supermercados, né? Passa a haver uma nova opção. E isso é muito interessante. Então, o que nós podemos verificar aqui, ainda mais agora com a flexibilização da legislação ambiental, né? Onde, por exemplo, você tem a não exigência de licença ambiental para áreas de até 2 hectares, isso é muito interessante, né? Passa a dar vislumbrar uma facilitação e uma desoneração muito interessante para esse investidor. Não só no sistema de tanque escavado, como também de tanque suspenso, onde se avalia o volume de água, né, represado, volume, e também módulos produtivos em tanques redes. Então, em todas essas situações, inclusive até mesmo a construção de açudes, né, que também são utilizados para reservação de água na propriedade. Então, esses açudes, além de servirem para irrigação, por que não serem utilizados para uma piscicultura? Mas uma piscicultura inteligente, uma piscicultura viável, uma piscicultura produtiva. A ideia é essa, né? E não como muitos têm feito. Por exemplo, essa piscicultura, quando eu fui chamado, né, convidado a prestar um serviço de assessoria, o dono já havia instalado tanques de uma maneira, né, desorganizada, não padronizada e muito mal distribuídos. Então, isso dificulta muito a operação na piscicultura, dificulta, né, bastante quando se tem esse layout e distribuição dos tanques feitos de forma inadequada. Por isso que é importante tudo aquilo que eu vinha falando, desde a ideia de negócio, para um dimensionamento correto, para uma definição de sistema produtivo e a consolidação de tudo isso na implantação de uma piscicultura que vai te trazer um resultado melhor, né? Uma piscicultura mais bem planejada, uma piscicultura com uma logística pensada, com maquinário, pessoal, insumos, tudo isso dando condições da atividade, né, de rodar o negócio, de execução de operações de uma maneira mais econômica, mais ágil e mais segura. Então, o que a gente vem tentando passar por meio, né, do canal é isso. São recomendações, sugestões, ideias para tornar a vida desse investidor interessado na atividade da piscicultura, tornar a vida dele mais fácil. E que ele tenha aí condições de nortear melhor, né, buscar informações, ter uma ideia mais clara daquilo que é imprescindível para o seu negócio. Ok? Então, ficamos aqui hoje, né? Agradeço muito a atenção de vocês aí, espero que tenha contribuído e ficamos aí para o nosso próximo encontro, ok? Um abraço, tudo de bom.